aprende morando fora ou sendo nômade digital. Para quem não sabe, eu viajo pelo mundo enquanto eu trabalho. E antes disso eu morei fora, morei em 3 países, né, normalmente, né? E agora eu tô só perambulando pelo mundo como nômade. Mas a gente aprende muita coisa quando a gente mora fora e muita coisa quando a gente é nômade. E eu vim trazer aqui coisas que eu aprendi. Sim, né, vale muito a pena você morar fora, você viajar, porque é muita coisa que você aprende que você talvez nunca aprenderia morando sempre no mesmo lugar ou demoraria muitos anos para aprender. Então, para começar, eu aprendi muito improvisar, porque a gente se mete em várias situações que a gente não é que não está preparado, mas são coisas diferentes, né? Então, quando você está na sua vida normal, você tem ali a coisa meio organizadinha, você sabe mais ou menos o que vai acontecer no seu dia. Tem problema ali, tem problema lá? Sim, mas ele é de certa forma dentro ali das coisas que você conhece, né? Os problemas que você tem, pode ser que alguém já teve, que está ali do teu lado e tal. Então, e você tem toda uma estrutura, é um pouco diferente. E quando você viaja, você tem problemas diferentes que você não esperava e você não tem, às vezes, nem muito tempo para resolver também. Então, você tem que improvisar. Dando um exemplo bem bobo, as casas que eu fico, Airbnb ou coisa assim, tipo, às vezes não tem uma panela decente, sabe, para cozinhar. Então, às vezes não tem um negócio para fazer um ovo frito porque o ovo vai grudar. Às vezes não tem fogão, só tem micro-ondas. Então, cozinha, principalmente, eu dou esse exemplo porque assim, é uma coisa que toda vez eu tenho que improvisar. Toda vez, né? A questão também de comida, de você vai para países diferentes, você está acostumado a comer alguma coisa e você chega lá, não tem aquela coisa. Então, você tem que improvisar. E isso em muitos aspectos, né, do seu dia a dia. A gente acaba aprendendo a improvisar. Não deu certo isso aqui, então vamos fazer isso aqui. Então, fiquei doente, não tem ninguém para cuidar de mim, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Então é o tempo todo você tendo que resolver coisas, que muitas coisas não era coisa que você imaginava ter que resolver, né? Tipo, tipo comida, né? Se você tá sempre no Brasil, você tá sempre comendo as coisas que você gosta, normal, né? Então, eu acho que é uma habilidade muito boa, né? Uma skill muito boa de você desenvolver, que é o improviso. Nós brasileiros já temos uma coisa de improviso já natural, porque a nossa vida também é difícil, né, no Brasil. Então a gente tem que aprender a dar um jeito nas coisas, a improvisar. Não é gente brasileiro não, tá, gente? Dá um jeito de tipo, pô, eu tô com esse problema, vou resolver e tem que resolver rápido. Um jogo de cintura, né? A gente desenvolve isso mais do que muitos outros países, né? Na Europa, por exemplo. Inclusive, já ouvi falar que algumas empresas gostam de trabalhar com brasileiro justamente porque o brasileiro tem esse jogo de cintura. Então, a gente já tem isso, já mais ou menos, né? Mas você viajando, você desenvolve muito mais isso. E você acaba lidando melhor com as mudanças, né? Porque às vezes, pô, eu vou ter que parar de comer requeijão porque não tem requeijão. Aí você vai ficar sofrendo? Não, né? Vida que segue, né? Tira o requeijão da lista e come, sei lá, cottage, né? Cream cheese. Então, você acaba aprendendo, primeiro você improvisa e depois você aprende a lidar com essas mudanças que não estavam previstas, né? E você acaba aceitando melhor as mudanças. Isso é muito bom, é uma skill muito boa também. Porque você se livra de muita frustração, de estresse, de desânimo. E você passa a ver aquilo tudo de forma diferente, como uma experiência diferente. Ou uma oportunidade de experimentar uma coisa diferente. Então isso é muito bom. Aí vem também o negócio de agradecer pelo mínimo, né? Claro que assim, quanto menos a gente tem, mais a gente acaba acostumando com o mínimo e agradecendo, ao, pelo menos, né? Eu estou viva, né? Eu acho que tudo isso tem um limite, né? Porque a gente também não pode só se acostumar com o mínimo e aceitar o mínimo, tá? Mas a gratidão é sempre bem-vinda, né? De você dar valor às pequenas coisas, né? Então tem dois caminhos, esse aí é o positivo, né? De você ser grato pelo que você tem, que é muito bom. E não significa que você não vai buscar coisas melhores, né? Mas
Eu, por exemplo, eu viajo cada cantinho que eu visito, eu fico emocionada, né? Então eu gosto de dar valor a essas coisas. Que eu vejo que tem muita gente que vai para os lugares, né? E eu, gente, mas não, olha a luta que eu tive para chegar aqui, né? Então, tomar um café na esquina, tipo, isso eu sempre dei valor até no Brasil, né? Porque, né, vida difícil. Mas a gente aprende muito mais a ser grato às pequenas coisas, né? Minimalismo. Isso com certeza a gente é obrigado a aprender. E é bom também. Claro que assim, às vezes dá um ódio. Eu quero comprar isso, quero comprar aquilo. Cara, não cabe na mala. E mesmo se couber, eu vou carregar peso. Cara, a gente pensa 1000 vezes antes de ficar carregando peso. Então a gente aprende a ser mais minimalista, a comprar as coisas quando realmente está precisando. Uma vez ou outra a gente até faz isso, mas a gente acaba sendo um pouquinho mais seletivo no que a gente vai gastar o nosso dinheiro, né? E é bom, eu acho que é muito válido um pouco mais de minimalismo. Aí vem também liberdade de escolha. É claro, assim, o dinheiro vai definir muito o que você pode escolher e o que não pode escolher. Mas a gente fica muito mais seletivo nas nossas coisas. Então a gente valoriza muito mais o nosso tempo. Quer dizer, né? Foi isso que eu aprendi, né? Valorizar muito mais o meu tempo. Então assim, eu não vou fazer coisa mais ou menos. Eu vou escolher fazer coisa boa. E não coisa mais ou menos. Tipo, não tô muito afim de ir, mas vou. Por quê? Sabe? Se não tá afim, não vai. Faz uma coisa que tá afim de fazer. Então eu acabo que eu virei muito seletiva com o meu tempo e às vezes é meio chato com os outros, né? Quando eu tô no Brasil, que meu pai me convida para ir, sei lá, uma loja de eletrodoméstico, sei lá, uma loja de móveis. Eu tipo, cara, eu nem tenho casa, tipo, vou ficar fazendo lá o quê? Eu podia estar fazendo uma coisa mais útil. Então, às vezes eu virei meio chata, né? Mas assim, quando a gente viaja, a gente escolhe muito mais certeiro o que realmente vai valer pra gente, o que vai adicionar pra gente, o que vale o nosso tempo. Então eu acho que é importante, porque até vendo no passado, o que eu fazia muita coisa assim, até comer, coisa que tipo nem era muito boa, mas comia porque estava na minha frente, sabe? E coisa assim que tipo, cheio de açúcar, nem, não é gostoso, tipo, sabe, não vale nada a caloria, mas tá ali na frente e vou comer. E, tipo, as bostas que a gente enfia no nosso corpo, assim, porque se é gostoso, tudo bem, né? Mas é tipo, eu passei a minha vida inteira comendo qualquer coisa que tava na minha frente, sem seletividade nenhuma, e fazendo um monte de coisa que tava na minha frente também sem seletividade nenhuma. Então a gente acaba aprendendo a ser mais seletivo, e eu acho isso muito válido. Outra coisa, autoconfiança. Eu acho que vem muito com a autoestima, a autoconfiança, ela vem muito junto ali. Porque o momento que você está resolvendo um monte de coisa sozinha, que você está lidando com coisas sozinha, que você está realizando os teus sonhos, que você está conquistando coisas, são muitas coisas que acontecem na sua vida quando você está viajando. Então é lidar com problema, é lidar com dificuldade, é lidar com mudanças, é se adaptar, é improvisar, é conquistar, né? Então tudo isso vai te dando uma autoconfiança, tipo, caralho, olha isso que eu faço, caramba, né? Olha, já fiz isso. Cara, quando você vê, tipo, meu Deus, né? Então, isso também vem junto com a autoestima. Então, é muito bom, porque no fim a gente tem que se pôr em situações, às vezes, complexas, para a gente evoluir e aprender a lidar com aquilo. Então, se você fica na sua casa, na zona de conforto protegidinha, tudo bem, você fica ali, mas e aí? Né? Você tá vivendo? Você está aprendendo, você está tendo experiências, sua vida está valendo a pena, você fez coisas na sua vida, você tem orgulho do que você fez, você é feliz com o que você construiu. Essa é a questão, né? Então, mas gente, eu quase não tenho perrengue, tá? São perrenguinhos, assim, né? Super grande eu nunca tive. Eu tive uns mais ou menos, assim, mas assim, nada bizarrão, sabe? Tipo, meu Deus, vou morrer, sabe? Então, por enquanto, não espero que continue assim. Mas, assim, dos pequenininhos mesmo, probleminha aqui, probleminha ali, probleminha lá, a gente vai, é meio chato, meio bosta, às vezes a gente se estressa, sim, mas a gente vai lidando. E aí a gente vai construindo todo esse negócio de tipo, caramba, olha só o que eu fiz, cara, olha. E você tem história pra contar e tal. E daí você vai criando uma super autoconfiança, tipo, cara, eu sou foda, né? E você vê as coisas que você faz e você sabe que você é capaz de muito mais coisas, né?
Inclusive você passa a não se estressar com tantas coisas que você se estressasse no passado, né? Então às vezes coisa boba, sei lá, ai, caiu o copo no chão, quebrou, aí muita gente se estressa com isso. Xinga, fica puto, fica de mau humor e tal. E pra quê, sabe? Então isso eu já aprendi até no Brasil, mas eu acho que eu aprendi já no Brasil a não ficar puto com uma coisa que cai no chão e quebra, sabe? Isso aí eu já pensei, cara, não faz sentido nenhum. É um problema resolvível, sabe? É um problema que simplesmente você limpa e pronto. E tá resolvido, sabe? Então, tipo, pra quê? Então você acaba se estressando menos com as coisas. Ou mesmo você se estressa, só que você consegue se recuperar de certa forma um pouco mais rápido, né? Tipo, cancelar o teu voo. Isso nunca aconteceu comigo, tá? Mas cancelou o voo. Tipo, pô, se dá um direito de ficar uns 30 minutos puto, mas depois, ó, respira. Nem 30 minutos, né? Porque tem que ser resolvido, né? Fica 10 minutos puto, depois respira e resolver, né? Vai fazer o quê? Resta é resolver o problema. Então a gente acaba diminuindo a quantidade de estresse, o tempo de estresse. Eu não vou dizer que a gente simplesmente não se estressa, né? Eu acho que dependendo do caso, até não se estressa. Eu hoje não me estresso nada com uma coisa que caiu no chão, né? Pode ser que algum dia eu me sinta um pouquinho mais estressada porque eu não tô bem, alguma coisa assim, mas em geral, né? A gente aprende muito recalcular a rota. Você tem um plano, aquele plano, putz, não vai dar certo. Tá, então vamos pensar nesse. Que também tem a ver com o improviso, né? Mas aí é mais focado em recalcular a rota, que você tem um plano, não dá muito certo, e você mira para outro plano. E é isso. Então a gente aprende essa coisa também de mudar os planos em cima da hora. Outra coisa é não ficar muito preso a longo prazo, né? A gente, em 5 anos eu quero fazer isso, em 10 anos eu quero fazer aquilo, e você planeja a tua vida inteira assim em 10 anos. Gente, a vida muda muito, as coisas mudam e os gostos mudam. Então agora pode pensar assim, em 10 anos eu quero estar morando na Austrália. Cara, mas pode ser que eu mude umas 30 vezes de opinião em 10 anos, porque depois eu vou conhecer um outro lugar, putz, não, mas esse lugar é mais legal. Ou vou de novo para a Austrália, já não gosto mais da Austrália. E isso acontece, porque eu estava sempre indo para o Sudeste Asiático, e esse ano eu não gosto mais do Sudeste Asiático. Fiquei um pouco sem chão, porque eu contava com o Sudeste Asiático porque é barato? Sim, fiquei ali um mês meio estranha, mas eu já processei essa ideia e tudo, já tirei o Sudeste Asiático da minha lista e tá tudo bem. Achei outros lugares que eu quero ficar. Então, assim, eu faço planos a curto prazo, tipo assim, mês que vem vou em tal lugar. Mês que vem vou no outro lugar. Até faço planos, por exemplo, vou ver mais ou menos daqui 8 meses voltar pro Brasil. Ai, que susto, o bar. Daqui 8 meses voltar pro Brasil. Só que eu deixo isso em aberto. Tipo, pode ser que chegue 8 meses e eu pense, não quero voltar pro Brasil agora. Eu vou ficar mais tempo aqui. Então eu deixo tudo isso mais aberto para o momento, tipo, eu viver o meu presente. Se isso é o que eu quero no presente, eu vou fazer isso. Se eu não quero fazer isso agora, então eu não faço isso agora. Então eu não fico, tipo, planejando muito a longo prazo. O que eu planejo a longo prazo, por exemplo, é tipo, eu quero guardar tanto dinheiro até daqui 2 anos, ter tanto dinheiro. Aí isso pode ser, porque é uma coisa que, tipo, mesmo que você mude toda a tua vida, você ainda pode cumprir essa meta. Ela não te prende, ela não te limita, né? E isso só vai ter a ganhar, obviamente, né? Ao mesmo tempo, assim, muito ligado ao negócio do estresse, né? Que você se estressa menos, você também passa a ser mais positivo. Então você se obriga, tipo, não, vai dar tudo certo, calma aí, né? Vou resolver isso aqui. Você se obriga a ser positivo, porque, cara, se você for negativo, uma coisa que, tipo, acontece milhões de coisas fora do seu plano, você vai viver uma pessoa infeliz e pronto, você nem viaja, sabe? Nem adianta, porque você vai odiar tudo e você vai só se estressar, vai te fazer mal. Então a gente aprende a ser mais positivo de, putz, que merda, né? Não deu isso, mas tudo bem, vamos pra esse lado, vai dar certo. Ou eu tô com esse problema, mas vamos resolver. Claro, fico ansiosa até resolver o problema, mas metade da minha ansiedade é calma que vai dar certo, vai resolver. Então, isso é muito bom também para a saúde mental, para você ver as coisas com outros olhos, para você aproveitar as coisas por mais que tenha os problemas. E eu também aprendi outra coisa que é o autocuidado. Eu passo a cuidar muito mais de mim. A questão também da autoestima, né? Você passa a
a ter muito amor próprio, que você quer cuidar de você, você quer cuidar da sua saúde para você não ter perrengue de saúde, você quer ter saúde para você andar por aí, para você pegar vários aviões, para você pegar ônibus para lá e para cá, para você ter disposição para viajar. Você começa a cuidar mais de você, se amar mais, cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física. Quando eu tô com a saúde mental meio abalada, eu faço de tudo para cuidar de mim, para me manter sã, né, para voltar a me sentir melhor, para não dar problema de saúde, porque a saúde mental causa problemas físicos também. Então é sempre um esforço que eu tô fazendo para me manter bem, né, para aproveitar tudo de certa forma. Para aproveitar ao máximo com saúde e qualidade de vida. Então isso também aprendi a cuidar muito mais de mim. É claro que tem muito mais coisas que eu aprendi, tá? Isso foi o que eu consegui lembrar para trazer para vocês. Mas eu amo muito essa vida, porque eu cresci demais, eu me considero uma pessoa antes e uma pessoa depois de viajar. É uma terapia intensiva, porque em vez de você ficar ali uma vez por semana na terapia e ainda gastando dinheiro por anos e anos, você viajando, você vai resolver muitas coisas fora da terapia, né, na vida real, que é muito mais rápido. Não vou dizer nem questão de ser mais sofrido, tá? Porque mesmo as coisas que você aprende na terapia, você precisa aplicar na sua vida real. Você vai aprender a teoria de como não se estressar, mas na hora, é a hora que você passar por aquilo que você vai ter que pôr em prova o que você aprendeu, se você consegue aplicar na vida real. Então eu continuo fazendo terapia também, porque eu também estou sempre resolvendo coisas em mim, como lidar com isso, como ser mais forte, como me estressar menos, como lidar com pessoas, que isso é bem difícil às vezes, né? Então tudo isso eu levo para terapia e ainda ao mesmo tempo eu estou aqui na prática. Então é muito mais eficiente. É claro, você juntar os dois é super eficiente, né? Mas você viajar sozinho também faz você crescer muito mais rápido. Então eu acho que vale muito a pena você viajar sozinho ou viajar até com pessoas, mas sozinho é muito mais porque você está ali com você mesmo, cuidando de você, focando em você. Então eu super aconselho, ser nômade digital é uma coisa que eu não vejo ninguém reclamar de ser, tá? Nunca vi alguém falar assim, nossa, não gosto. Eu conheço pessoas que, tipo, resolvem parar um pouco de viajar, mas elas precisam ter a liberdade de, tipo, e se eu quiser viajar, e se eu quiser, elas precisam continuar tendo essa liberdade. Elas não vão pegar, eu quero um trabalho que vai me trancar 8 horas num escritório e eu não posso nem viajar só nas férias. Eu acho meio difícil. As pessoas às vezes param um tempo em algum lugar, mas elas continuam viajando de vez em quando. De vez em quando não, várias vezes. Então, fica aí minha dica. Esse estilo de vida é muito bom, traz muitos benefícios, tá? Então, se vocês quiserem saber mais, e também não se esqueçam de se inscrever. E bora que bora, gente. Tchau!